Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente começa esse modelo novo no canal com uma discussão mensal aí dos casos do mês. A gente vai ver alguns casos bem característicos que a gente sempre vê no nosso pronto-socorro, no contexto de emergência e urgência, né? Então a gente vai ver dos mais variados temas, né? O que for aparecendo, o que for didático e importante a gente ver e reconhecer. É claro, alguns casos precisam de complementação diagnóstica, biópsia, por exemplo, essas coisas. Nem sempre a gente vai ter todas as informações, porque são casos mais recentes. Aí nesse contexto a gente depois dá a informação necessária quando tiver todo o caso fechado, né? A ideia é fazer uma discussão bem objetiva, mais rápida, para a gente ver o máximo possível de caso e tentar manter aí um padrão aí de no máximo 1 hora de discussão para não ficar muito extenso. Então a gente vê bastante caso, discute de forma rápida, prática e dinâmica. Esse é o nosso método de ensino do IRATS. Então vamos lá. Então, esse caso é de um paciente masculino de 24 anos. Chama atenção para a gente a idade, né, e o fato de ser do sexo masculino. E a gente está dando aquela primeira passada na tomografia de crânio sem contraste para a gente ver as alterações principais, mais grosseiras, assim que a gente consegue ver. E importante falar, sempre olhe de fora para dentro, partes moles, janela óssea, espaços extra-axiais, etc. Aqui, para ser mais objetivo, partes moles e janela óssea não tem alteração, a gente não vai ficar mostrando. Então a gente está na autoconvexidade, o que chama atenção? Se é um paciente masculino, 24 anos, chama atenção para a gente como esses espaços licóricos são muito proeminentes, né? Você não espera tanto espaço licórico assim para um paciente de 24 anos. Então, a gente vê aqui, né, uma atrofia cerebral desse paciente. Os ventrículos, o sistema ventricular supratentorial todo está dilatado e infratentorialmente também. Ó, você vê um quarto ventrículo também amplo, aqueduto mesencefálico amplo. Então, você tem uma redução volumétrica nesse caso. E por que isso aconteceu? Vamos ver se a gente tem alguma outra alteração que possa nos indicar alguma coisa. Você vai descendo aqui, chegando nessa porção mais inferiormente à direita, você vai ver uma hipotenuação um pouco mais evidente, você vê que essa hipotenuação se estende aqui para as regiões córtico-subcorticais, fronto basal, pega a ínsula e pega essa região temporal polar à direita. Então você tem uma zona hipotenuante córtico subcortical com gliose marginal de aspecto sequelar, com aumento compensatório mais evidente dos espaços licóricos. Veja como esse corno temporal à direita ele está maior ainda do que a esquerda, isso é compensatório. Então aqui a gente está diante de uma sequela e muito provavelmente essa sequela é uma sequela traumática, pós-contusional, né? Elas acontecem frontobasais, temporais polares principalmente. Eu imagino que esse paciente tenha sofrido algum trauma, não sei se ficou entubado, se teve parada, se teve um insulto hipóxico isquêmico global, alguma coisa assim, mas eu sei que ele teve alguma alteração nesse parênquima encefálico, provavelmente eu imagino que seja por isso que ele tem esse cérebro um pouco atrofiado. Tem umas zonas hipotenuantes aqui na substância branca, também supratentorial, provavelmente está dentro desse espectro. Você tem uma área sequelar, sempre olha se tem uma degeneração valeriana. E de fato a gente vai ver, né, esse pedúnculo cerebral direito ele é reduzido. Na verdade, até o esquerdo é reduzido, porque você tem uma redução volumétrica supratentorial bilateralmente. Mas o direito é um pouco mais reduzido porque você tem aquela área sequelar ali. Veja como essa fossa interpeduncular é muito ampla para um paciente de 24 anos. Então está tudo reduzido, mas aqui você fala numa degeneração valeriana à direita, né, principalmente. É um pouco menor à direita do que do lado à esquerda. Bom, isso daí tudo são coisas crônicas, já estavam aí. Por que esse paciente está vindo no pronto-socorro? A clínica desses casos vai ser assim, normalmente uma cefaleia persistente, né? Depois pode até ter um rebaixamento se tiver complicação, rebaixamento do nível de consciência ou algum déficit focal. Quando você está passando aqui nessa janela, né, sem mexer nesse janelamento, tá tudo normal aqui nesse contexto, nessa porção aqui. Isso aqui é o seio sagital superior. Ele tem essa atenuação um pouquinho mais clara que o córtex, né? Mas esse é um tom de cinza habitual. A gente vai descendo e vai chegar aqui até nessa porção e olha só, olha como aqui à direita ele fica mais branco. Ó. Você está vendo muito mais bem definido à direita, branco, em relação à esquerda, né? Esse daqui é o seio transverso direito. O seio transverso direito está hiperatenuante e ele está até gordinho, engurgitado, está com dimensão aumentada. E essa hiperatenuação vem até aqui, que é a confluência dos seios, se estende inferiormente aqui até o seio sagital
o seio sigmoide desse lado. Além disso, você vai ver um vasinho aqui, ó, também branco, ó, ele está vindo branco até aqui. Essa daqui é uma veia mais periférica, cortical, né? Essa é a famosa veia de Labé. Você tem duas veias principais aqui famosas, né? A de Labé, que se estende até aqui, e você tem uma que corre mais superiormente, que vem para cá e cai no seio sagital superior. É a veia de Trollá. Então, veia de Trollá aqui, veia de baixo, a Labé. Você está vendo tudo branco hiperatenuante numa tomo sem contraste? Isso é trombo. Então você está diante de uma trombose venosa central. Precisaria fazer o estudo com contraste? Não, isso já é diagnóstico para a gente. Mas nem sempre tudo que vai estar trombosado pode estar hiperatenuante. Então é sempre bom, se possível, né, se não tiver uma alergia, alguma coisa do tipo, fazer uma complementação desse estudo com contraste, né? Só mais um achado aqui, ó, na região da pineal você tem um cisto aqui também, né, inespecífico, você vai dar as medidas, mas nada muito significativo aí que nos preocupe. Estamos agora com a fase com contraste. Primeira coisa, a gente recebe o exame dessa forma, ó, esse daqui é do jeito que chegou o exame. Você tem que abrir a janela para ver com mais detalhe os contornos desses vasos, desses seios durais, para a gente saber interpretar isso e conseguir ver a falha de enchimento que é esperada lá embaixo, onde a gente está imaginando que tem as tromboses. As veias corticais aqui, o seio sagital superior, estão pérvios, né, com contrastação habitual. Veja a morfologia de um seio habitual, é meio triangular com esse aspecto. Você vai descendo aqui, ó, aqui você está vendo a veia de Galea no seio reto, a confluência dos seios. Para cá a gente está correndo vendo o seio transverso esquerdo. Seio transverso esquerdo, sigmoide, veia jugular interna, a parte mais superior, tudo pérvios com contrastação habitual. A gente vai voltar, vem aqui, ó, aqui na partir da confluência dos seios, você já tem uma falha de enchimento. Você não vê o seio preenchido aqui, né? Você consegue ver uma rima de contrastação mais periférica. Aqui fica mais fácil para você ver isso. Esse é o aspecto clássico, você vê uma falha de enchimento e na periferia você vê um pouco de contraste. Isso pegando o seio transverso, sigmoide. E aí aqui, ó, você consegue até ver um pouquinho de trombose também na veia jugular interna à direita. Então aqui a gente está diante da trombose. A veia de Labé aqui, ó, até fica meio difícil às vezes a gente ver e essas tromboses superficiais, e na fase sem contraste que fica hiperatenuante é mais fácil. Mas está aqui, ó, o seio, a veia de Labé passando, hipocontrastante, ó, aqui ela tem um pouco de realce, né, contraste, mas essas porções não estão, e aí por isso que você tem a trombose. Isso aqui é o que a gente vê rotineiramente, né? Agora, como que a gente se diferencia, né? A gente tem que ver as complicações possíveis, e isso você tem que procurar ativamente. Esse caso aqui é muito emblemático e, ó, sempre vai aparecer. Se você quer aprofundar no nosso curso Emergência, Sobrevivendo ao Plantão, Emergências em Neuroradiologia, tem vários casos de trombose venosa central que a gente discute, mostrando todas as complicações possíveis nesses casos. Quais seriam essas complicações? Agora a gente vai voltar para tomos sem contraste. Imagina que você está numa represa aí, você está criando uma represa, você tem um rio, você cria uma represa. O que está para cima vai começar a acumular água, você vai ter aquela área que consegue conter aquela água acumulada. Isso aqui é um seio engurgitado, trombosado. Ele está acumulando a água aqui porque você criou essa barreira que é a própria trombose. Depois, aquilo lá começa a acumular nos pequenos riachos que confluem nesse rio. Então você começa a ter uma congestão, para depois ter um extravasamento ali, pegando todas as áreas próximas, né, dessa contenção que uma represa pode causar. Então aqui é a mesma coisa. Quando você tem a trombose, a primeira coisa que você vai ter é uma congestão venosa. Essa congestão venosa, eventualmente, você vai ver como uma hipotenuação. Mas essa hipotenuação você espera que seja subcortical. Por quê? Se for córtico subcortical, você já está imaginando num infarto. E aí seria o próximo passo. Você pode ter um infarto venoso, né? Então você veria essa hipotenuação córtico-subcortical. Às vezes você pode até ficar na dúvida se é uma congestão, um edema, um infarto. Aí você sugere a ressonância. Na ressonância, se tiver restrição à difusão nessas áreas, você imagina que está tendo um infarto recente, um infarto por essa trombose venosa. Além disso daí, o que mais que a gente pode ter? Você pode ter sangramento. Esse sangue aqui, que está fechado ali, aumentando a pressão, pode estourar esse vaso.
Você pode ter a HSA, né, a hemorragia subaracnoide, você veria alguns focos hemáticos preenchendo esses sulcos, as cisternas da base, eventualmente, ou você pode ter também um hematoma lobar, né, um hematoma intraparenquimatoso. E, por exemplo, aqui nessa região, quando você tem um hematoma aqui nessa transição temporoparietal, seria o mais clássico quando você tem a trombose aqui da LAB e dos seios transversos, né? Então, é importante a gente saber isso. Os hematomas parenquimatosos da TVC, eles vão acontecer perifericamente próximos aos seios, ou aqui na porção central ele pode ser mais paramediano, porque está correndo aqui o seio sagital superior, ou mesmo central, se você tiver uma hematoma bilateral, você pode pensar também numa trombose bilateral das veias internas. Pode ser unilateral? Pode, mas aí você vai ver a hiperdensidade da veia, né? Você vai ver a falha de enchimento também na fase da angiotomografia venosa. Importante saber isso porque é diferente o raciocínio e a conduta, por exemplo, de um hematoma hipertensivo. O hematoma hipertensivo, classicamente, vai ser nas regiões núcleos capsulares, no tálamo ou mesmo no hemisfério cerebelar, né? Esses são os locais típicos, né? Mas aqui a gente veria, principalmente nesse caso, eu imaginaria um hematoma aqui nessa porção, na transição temporoparieto-occipital. Vamos por aqui no sagital para a gente ver essa trombose, né? Aqui a gente está bem na região mediana, né? Você vê aqui o seio sagital superior, você vê a veia de galena confluindo com as veias cerebrais internas, o giro reto, aqui a confluência dos seios. Correndo para o lado esquerdo, que está normal, você vê o seio transverso esquerdo com a morfologia normal, triangular e com a contrastação habitual, caindo aqui para o sigmoide, vindo aqui para a veia jugular interna esquerda. Agora a gente vai voltar para a porção central. Quando você está na porção central aqui, começa uma falha de enchimento, ela persiste aqui vindo em direção ao seio transverso direito. Aqui a gente nem está vendo direito, mas o normal a gente vê é isso daqui, ó. Você vê essa riminha com contrastação periférica e a parte com a falha de enchimento. E essa falha de enchimento ela é tubuliforme, linear, né? Porque se fosse só uma bolinha que você vê em poucos cortes e acabou, isso seria uma granulação de aracnoide. Muito comum, sempre vai ter. Então, você tem que saber diferenciar para não ficar dando trombose venosa central numa granulação de aracnoide, né? É um pouco diferente o aspecto. Esse é o aspecto de uma trombose aguda. Se fosse crônica, parcialmente recanalizada, esse paciente estaria tratando, provavelmente você já saberia, por clinicamente, você poderia ter uma falha de enchimento, por exemplo, mais periférica, menor, aderida à parede desse vaso, porque ela estaria só sendo reabsorvida e tendo ali alguma coisa residual. Agora a gente está vendo um paciente masculino de 73 anos. Era uma dor no hipocôndrio direito, né, com sintomas infecciosos associados. Foi feito um protocolo trifásico, a gente está primeiro na fase sem contraste, a gente nem começa aqui, ó, a gente já vê que tem uma baita teromatose coronariana, esse paciente já foi submetido a uma esternorrafia metálica, né? A gente vai ver rapidamente aqui essa fase sem contraste. Importante é a gente passar aquela visão panorâmica, né? A gente já não vê que tem umas alças intestinais estendidas, então provavelmente a gente não está diante de um abdômen agudo obstrutivo, né? A gente não vê dilatação do sistema coletor bilateralmente, então imagino que não seja um quadro de cálculo renal, por exemplo. Aqui na porção mais central pancreática a gente não vê uma densificação. O que nos chama atenção já numa primeira passada, nesse caso, é essa porção, e aonde o paciente estava com dor. Você está vendo aqui uma gordura densificada aqui nessa parte, olha como é a atenuação normal da gordura, olha como aqui está um tom de cinza um pouco mais claro. E essa atenuação, essa densificação, está envolvendo essa porção aqui. Aqui a gente está na região do ducto cístico e da vesícula biliar. Então eu já estou imaginando que vai ter um quadro de um processo inflamatório, infeccioso na vesícula biliar. Claro, a gente vai ver as fases com contraste que vai nos ajudar no raciocínio e confirmar ou ver se tem alguma outra coisa associada. O que é importante, parece ter algum conteúdo mais denso, heterogêneo aqui nessa vesícula biliar. Para ver cálculo na vesícula biliar, tomografia nem sempre é o melhor método, né? O ultrassom é muito melhor para isso.
Já vou adiantar, esse paciente tinha feito ultrassom e ele estava repleto de cálculo, aí tinha muito sombra acústica posterior, dificultava para ver a parede dessa vesícula biliar, tá? Então, tem cálculo, mas eventualmente, por exemplo, conteúdo denso, hiperproteico, até mesmo o pulso pode ficar um pouco mais alto a atenuação. Vamos agora para a fase arterial. Aqui a gente está na fase arterial e vamos direcionar nosso olho para a região ali do fígado e da vesícula biliar. Veja como essa atenuação hepática aqui está um pouco heterogênea e você vê que ela realça um pouco mais ao redor da vesícula. Ó. Aqui está um pouco mais branco do que do resto. Esse parênquima hepático aqui está realçando de forma heterogênea difusamente, mas é um pouco maior aqui. Depois a gente vai ver a fase portal e vai ver que esse parênquima fica como uma atenuação homogênea. Então isso daqui a gente está diante de um distúrbio perfusional no parênquima hepático, principalmente aqui na região perivesicular, né? Aqui a gente já consegue delimitar melhor, olha só como essa parede da vesícula está espessada, né? Lembrando, no ultrassom a gente vai medir até 3 milímetros, aqui está um pouco maior, e você consegue ver ó, essa estrutura tubuliforme também aumentada de calibre. Esse daqui é o ducto cístico, ele está com dimensões aumentadas, está com calibre aumentado, tem paredes espessadas e está tendo já um realce. Esse realce a gente vai ver melhor na fase portal, que é uma contração um pouquinho mais tardia. Você vê aqui o colédoco também um pouco dilatado, até a porção intrapancreática, e aí diminui na região da papila duodenal. Uma das possibilidades nesses casos seria colédoco litísio, mas na fase sem contraste a gente não viu um cálculo aqui, uma coisa hiperatenuante, né? E também não foi visto na ultrassonografia. Então, diminui a possibilidade de que seja uma colédoco litísio. Mas mesmo assim, a gente vai subindo, vai vendo, ó, tem um pouco de dilatação das vias biliares intrahepáticas também. Isso daqui, ó, é a via biliar à esquerda dilatada, e você tem um pouco de dilatação dessa porção mais central, aqui, ó, vindo para cá para os segmentos 8, também de dilatação à direita. Agora a gente vai ver a fase portal. A gente está aqui na fase portal, na transição tóraco-abdominal, vamos descer. Veja como o parênquima hepático aqui ó, fica muito mais homogêneo, então confirmando que era realmente um distúrbio perfusional naquele parênquima hepático, né? Aqui fica mais fácil para a gente ver, já tem contraste na porta, nas veias hepáticas, então você vê essa estrutura linear hipoatenuante vindo até para a periferia. Isso é uma dilatação das vias biliares intrahepáticas. Você tem à esquerda, você tem um pouquinho à direita também. Você consegue ver aqui ó, o ducto hepático, a porção extra-hepática, né, no ducto, vindo, se juntando com o cístico, formando o colédoco. E aqui aquela dilatação e aquele realce está muito mais evidente aqui no ducto cístico. Então, possivelmente, você tem um cálculo que obstruiu, que está por aqui, e está determinando essa colicistite aguda, né? Você vê aquele espessamento parietal aqui, você vê aquela densificação, só que aí nessa fase aqui nos chama a atenção isso daqui, ó. Você tem a parede vindo para cá, você tem a parede vindo para cá. Nesse miolinho você tem um gapzinho, uma solução de continuidade, e depois abre essa estrutura. Então, para a gente, isso daqui é uma colicistite aguda, é calculosa, porque a gente sabe que tem cálculo no ultrassom, é perfurada e bloqueada. O que é clássico dessa clínica? Esse paciente deve ter uma dor no hipocôndrio direito, essa dor foi progressiva, contínua, foi aumentando, ficou muito intensa, de repente ela fica muito intensa e depois passa, ou melhora, reduz um pouco. É a hora que a vesícula está muito distendida, dando dor, aí perfura, essa pressão diminui um pouco e diminui um pouco a dor do paciente. Mas não quer dizer que eles não estejam infectados e que clinicamente depois pode até piorar. Mas a dor, nesse instante, ela acaba diminuindo. Aqui a gente vê, né, o ducto dilatado, né, o cístico. Agora eu vou pôr no coronal para a gente ver essa via biliar aqui. Olha só como fica muito mais evidente, né? A gente está correndo aqui, ó, vamos só mostrar a vesícula biliar distendida, aqui a área da perfuração com a pequena coleção bloqueada. A vesícula está aqui, ó. Você consegue ver o cístico vindo para cá. Você vê o outro caninho aqui subindo, né? Que é o ducto hepático, a parte extra-hepática dele. Aqui, ó, ele se juntando e formando o colédoco. Então aqui você vê o colédoco vindo até a porção aqui intrapancreática e chegando aqui na região da papila do odenal. É um caso bem característico, a gente vê muito colicistite, muitas vezes fica no ultrassom, mas lembrando, a tomografia é muito mais sensível até para ver a colicistite.
O distúrbio perfusional do parênquima hepático é o sinal mais precoce que a gente vai ver. Depois você vai ver também espessamento de parede, pode ter até mesmo a perfuração aqui. Mas essa perfuração está bloqueada, você não tem pneu peritônio, não tem nenhum outro achado mais significativo do caso. Era isso que eu tinha para mostrar nesse caso. Policistite é muito frequente, né? Também tem no nosso curso Sobrevivendo ao Plantão, Emergências Gastrointestinais, casos de vesícula biliar, vendo colicistite perfurado no ultrassom, no tomo, tumor de vesícula biliar, etc. Também é um curso muito bom, muito didático, mais de 100 casos discutidos. Dor abdominal e distensão, abdômen agudo obstrutivo. Vira e mexe, aparece, aí vem alça, aquele trauma de residente, até mesmo de assistente, porque enche o saco, às vezes você não acha o ponto de obstrução, mas a gente tem que ficar vendo esses casos para aprender, procurar, e quanto mais casos a gente vê, mais experiência a gente espera que tem. Então, era mais um caso aí de um paciente masculino de 73 anos, dor abdominal súbita, de início recente, né, e persistente com um abaulamento na região umbilical. Esse era o caso. Então aqui a gente já está numa fase portal, a gente vai fazer a discussão dirigida para isso. Vamos fazer aquela primeira passagem, ó, já nessa passagem a gente já vê que tem alças distendidas aqui, né? Então a gente vê que são alças delgadas, ó. Se tivesse feito um raio-x, ele teria aquele sinal de empilhamento de moedas, que é da distensão delgada aqui que a gente está vendo, e mais para baixo você corre, vem para cá, vem e já chega aqui na porção distal. A gente já vê uma próstata pouco aumentada, a gente vê até que tem um pouquinho de líquido livre, ó, aqui você tem um pouco de líquido livre, um pouco de líquido livre, um pouco de líquido livre. Então, tem muitos divertículos também, então se tem líquido livre, divertículo, você vai procurar uma diverticulite, mas você não vai ver nenhuma inflamação aqui, densificação adjacente a um divertículo, né? E você não vai ver nenhum divertículo de forma mais peculiar. Esse caso, ele vai estar, a maior alteração está aqui, ó, na região da dor do paciente, na região umbilical. Isso daqui que a gente está vendo é uma hérnia, então a gente vai medir esse colo media 2 centímetros maior eixo axial, mas você dá as duas medidas, e você vê que essa hérnia contém o conteúdo de alça delgada, né? Essa alça aqui já está com uma parede espessa, mas está realçando. Olha a diferença dessa alça aqui para essa alça aqui, a parede da alça, né? Aqui ela distendeu, mas está com uma parede mais habitual. E além disso, ó, você vê uma parte entrando aqui, né? Uma parte de alça aqui e outra parte de alça aqui. Então, o que eu imagino? Um abdômen agudo obstrutivo por uma hérnia. E aí eu imagino que aqui seja o ponto de obstrução, que tem redução do calibre. A montante, o que está para cima, eu imagino que vai ter a dilatação, a distensão das alças. E o que está a jusante posteriormente a esse ponto, eu imagino que essas alças estejam colabadas nesse caso, porque parece que esse colo é meio estreito e fechou mesmo isso daqui, né? E ficou parado, travancado esse segmento de alça que herniou. Então aqui, ó, a gente vai ver o cólon à direita, né? A gente vê a válvula iliocecal e olha como o ilho terminal de fato está colabado. Isso daqui são alças ileais colabadas. A gente tem que ter paciência, ficar procurando, olhando, indo, voltando, né? Faz parte do processo de aprendizado e até para a gente ter certeza disso que eu estou falando, aqui a gente vai fazer a discussão mais dirigida. E depois isso daqui em algum momento vai chegar nessa parte, realmente vai estar tudo colabado, e a parte mais a montante vai ser essa daqui que vem e dilata. Vou pôr já no coronal porque vai ficar muito mais fácil para a gente ver isso. A gente está aqui na frente, ó, aqui a gente está na região umbilical, a gente vê aquela alça que está aqui, você vê ela herniada aqui, ó, você vai conseguir ver exatamente o colo da alça e você vê que tem dois pontos, esse ponto e esse ponto. É onde ela está vindo, ó, e abrindo e fechando. É onde ela está determinando essa obstrução. Aqui você consegue ver essa alça vindo e aqui, ó, ela abrindo. E aí depois, ó, você vê todas as alças distendidas a montante. Era da mesma forma que a gente via no axial, mas aqui fica muito mais fácil. E esse segmento de alça aqui, ó, ele vem para cá, e aí depois são as alças que estão colabadas a jusante. Muito importante nesses casos, né? Isso aqui vai ser cirúrgico, tá com uma hérnia aí encarcerada.
mas a gente tem que falar, né, ver se tem um sofrimento de alça, né, se vai estar estrangulando isso daqui. Essa parede aqui já está espessada, como a gente já falou. Só que ela está com um realce normal e todos os outros segmentos de alças estão realçando normalmente, né? Provavelmente aqui o que acontece? Os vasos aqui também estão apertados, deve ter uma congestão venosa aqui, e por isso que está dando esse espessamento e essa dilatação aqui da alça, né? Mas com realce. Agora, você não vê nenhum foco gasoso na parede, pensando numa pneumatose, você não tem nenhum pneumo peritônio livre também. Importante nesses casos abrir a janela, jogar para uma janela mais próxima de janela pulmonar para procurar pneumo peritônio. Você não está vendo pneumo peritônio. Então aqui não tem sinal de franco sofrimento de alça. A gente viu que tinha um pouquinho de líquido livre. Esse líquido livre, nesse contexto, é um cartão amarelo aí que pode ter sofrimento, tá? Mas não saia cravando que tenha sofrimento de alça só porque viu o líquido livre. E nesse caso, esse daqui já foi submetido à cirurgia. E de fato foi visto. Essa hérnia não tinha nenhuma inviabilidade de alça, só tinha um segmento pequeno ali que tinha um pouquinho de fibrina, né? Mas que não precisou fazer nenhuma enterectomia, nada disso. Eles reduziram a hérnia, fecharam essa área que estava mais fraca, né, que dava a hérnia umbilical, resolveu o caso e aí era isso que a gente tinha. Então, uma hérnia umbilical aí encarcerada, sem sinal de sofrimento de alça, caso muito comum. Também tem vários casos de obstrução intestinal no nosso curso de emergências gastrointestinais. Agora a gente vai ver o caso de uma paciente feminina de 17 anos. Paciente jovem, você não espera que tenha espaço licórico muito proeminente. De fato, aqui aparentemente está indo normal, né? Só que aí você vai descendo, ó, já chama atenção daí pra gente que tem uma dilatação desse sistema ventricular supratentorial, né? E você vai ver depois que o motivo está acontecendo aqui. Essa dilatação do sistema ventricular, você está vendo que tem uma hipotenação na substância branca periventricular, junto aqui ao corno frontal, peritrigonal também. Então, nesse contexto, eu já imagino que tem algum grau de edema subependimário, transsudação licórica. Paciente de 17 anos, muito jovem, a gente não espera que tenha uma microangiopatia, uma gliose, né, doenças de pequenos vasos. Então, aqui eu já imagino que tem algum grau de edema transependimário, a transsudação licórica. E nesse caso aqui, então, o que a gente tem? Você tem essa lesão aqui nessa região da fossa posterior. Ela é intra ou extraaxial? Primeira coisa que a gente tem que ver. Olha, você tem um vaso aqui passando. Essa daqui é a artéria basilar. Veja que ela está vindo aqui, ó, você tem um negócio vindo para cá e outro para cá. E você desce, ó, aqui começa a aparecer um pouco de líquido. Então, o que eu estou vendo aqui? Isso daqui é o finzinho da ponte indo para o bulbo e tem essa lesão expansiva. Então, eu imagino que essa lesão seja extraaxial, por esse aspecto aqui, ó, formando o sinal da garra, né? E você vai subindo daí, ó, isso daqui está comprimindo toda essa ponte, o próprio mesencéfalo comprime e desloca ele superiormente, né? Então, por isso que está dando aquela dilatação aqui, né? Ele deve comprimir no eixo de inferior para superior ali o aqueduto mesencefálico também. Mas ó, essa porção está deslocada, o quarto ventrículo está deslocado aqui posteriormente, lateralmente à direita, por essa lesão. Essa lesão é heterogênea, tem umas áreas mais hipoatenuantes, mas aqui você vê um componente mais hipoatenuante e chama atenção para a gente isso daqui. Ele está ocupando e alargando o conduto auditivo interno, à esquerda. Isso daí é muito característico, é o sinal da casquinha do sorvete. Então aqui está a casquinha do sorvete, aqui está o sorvete na casquinha, na verdade, né? Aqui está o sorvete. Isso é muito sugestivo de um chivanoma, de um neurinoma do acústico. Quando faz com contraste, eu espero que o componente sólido tenha um intenso realce. Às vezes na tomo, como pode ser precoce essa aquisição, pode não ser tão evidente assim. E quando a lesão é muito grande, você pode ter algumas degenerações císticas, ele tem um realce um pouco mais heterogêneo. Agora, se você está vendo isso num paciente jovem, 17 anos, olha do outro lado. Procure ativamente. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui o ângulo ponto cerebelar direito está livre. Mas se olhar no conduto auditivo,
parece ter alguma coisinha aqui. Não estou falando que você pode ficar com receio, mas ó, se você tem dúvida, sugira uma ressonância também. Mas aqui parece ter um conteúdo, um material aqui que está ocupando, não chega a alargar, mas ocupa. E nesse contexto a gente pode pensar que seja um outro neurinoma de acústico, um chivanoma. Esse paciente fez esse estudo com contraste. Vamos ver então a tomo com contraste. A gente está na tomo com contraste, na autoconvexidade aqui, vamos abrir a janela. Parênquima encefálico, a gente não vê nenhuma lesão outra sólida, né? Aqui a gente já consegue ver aquela área hipoatenuante, lá não tem tanto realce. Esse era o componente sólido realçando, né? Você vê que, de fato, aqui está uma aquisição, parece muito mais arterializada, talvez a aquisição tenha sido um pouco precoce desse estudo, então você não vê tanto realce, mas esse componente aqui mais sólido está realçando. Claro, aqui a gente vai falar as dimensões, as cisternas, os espaços licóricos que está ocupando, o efeito expansivo, né? As relações anatômicas, o que pega, o que oblitera, quais forames estão sendo comprometidos, obliterados pela lesão e todas as estruturas. Mas o que eu quero discutir e focar aqui, ó? Aqui fica um pouco mais fácil para a gente ver essa lesão aqui no conduto auditivo interno direito. E talvez tenha até um pouco de realce. Você tem que pôr a fase 100 com contraste e medir o ROI aí, ver qual que é a alteração das unidades Hounsfield, mas aqui a gente imagina. Então, se a gente está imaginando que você tem duas lesões no ângulo ponto cerebelar, e nesse contexto a gente vai pensar em chivanoma, a gente tem que pôr no nosso laudo uma possibilidade diagnóstica. Chivanomas bilaterais do acústico, a gente pensa em neurofibromatose do tipo 2, né? Claro que os critérios diagnósticos não é só se tem bilateralmente os chivanomas de acústico, mas esse daí é um dos critérios. Além disso, né, neurofibromatose tipo 2, é importante a gente lembrar que pode dar ependimomas e meningiomas, nesse caso não tem, mas isso daqui é fundamental a gente fazer o raciocínio e colocar no nosso laudo. Às vezes aparece como o primeiro exame, e aí é você que vai falar que tem, vai procurar ativamente depois e vai fechar o diagnóstico. Nesse caso, essa paciente fez a ressonância. Agora a gente vai olhar de forma bem objetiva e bem direta a fase com contraste. Então aqui a gente está na fase com contraste, a fase volumétrica. É só para mostrar aquela alteração aqui no ângulo ponto cerebelar à esquerda, né? Você vê que aquele componente sólido realça, fica muito mais fácil para a gente ver esse realce aqui nessa região. Você vê como a lesão é extraaxial mesmo, ó, você está vendo ela aqui, você vê o bulbo deslocado, você vê o hemisfério cerebral deslocado posteriormente. Aqui, ó, você consegue ver ainda a rima licórica, teria um alto sinal aqui no T2, né, para a gente ver essa rima licórica. Aqui você vê aquele componente ocupando e dilatando o conduto auditivo interno, e você tem aquela área aqui mais cística aqui, né, com conteúdo até, mas sem realce. E aí olha como fica muito mais fácil você ver aquela lesão no conduto auditivo interno direito com realce pós-contraste. E aí neurinomas do acústico, chivanomas no acústico bilateralmente, neurofibromatose tipo 2, paciente mais jovem, né? Então você vai pensar nessas mutações, né, eventualmente aí que pode ter para ter tumores em pacientes jovens. E no PS, de novo, que a gente vai falar que tem a lesão, sugerir as coisas e falar o efeito compressivo, a dilatação, ver se tem sinais de outros sinais de hipertensão intracraniana, etc. Hematúria, às vezes ela aparece no pronto-socorro, muitas vezes você vai pensar até num cálculo renal aí, ureteral, onde quer que seja, que deu uma rasgadinha e sangrou, mas pode ter outras etiologias, outros motivos para você ter uma hematúria macroscópica, por exemplo. Vamos discutir um caso disso, vamos lá. Bom, esse é um paciente masculino de 69 anos, então a queixa é de uma hematúria macroscópica. A gente vai dar aquela primeira passagem geral, né, só para ter uma noção panorâmica. E, ó, é isso daqui que a gente tem. A gente já consegue ver algumas coisas, né? Primeiro, a vesícula biliar aqui até pode chamar um pouco a atenção, tá meio borrada aqui aparentemente, mas está um pouco mexido. É um lugar para a gente olhar depois com a fase com contraste. Se tem hematúria, a gente vai focar o nosso olho, o protocolo foi dirigido para isso, para ver o sistema urinário coletor, né? Aqui a gente já vê que esses rins têm cistos bilateralmente, né? Você tem até um cisto exofítico aqui
no polo inferior do rim esquerdo, essa densidade é maior que 70 unidades Hounsfield, então aqui você está diante de um cisto hemorrágico. A gente não vê uma dilatação do sistema coletor, o sistema pielocalistinal aqui não está dilatado, até mesmo o ureter direito não está dilatado, está vindo para cá, e nem o esquerdo. Quando você chega na bexiga urinária, você vê que ele está sondado. Então aqui está a sonda, ó, o balão está insuflado aqui, você tem um foquinho gasoso no interior dessa bexiga, porque pela sondagem, mesmo que essa bexiga tenha uma distensão pouca, ela parece ter uma parede espessada aqui, só que diferentemente dessa porção aqui, se você mexer na janela, você vê que o conteúdo é hipoatenuante aqui está o balão da sondagem, só que você tem esse componente aqui, ó, isso daqui tá aparecendo nessa parte. Você vê até que tem uma retraçãozinha aqui, ó, forma uma tenda aqui, né? Tá repuxando. Opa! O que poderia ser? Você poderia ter, por exemplo, um hematoma, um paciente que tem uma próstata grande, nesse caso não tem, não é uma próstata grande, mas você poderia sondar, ter feito um coágulo, um hematoma aí que fica dificultando para fazer a drenagem, né, da urina e poderia ter a hematúria. Só que nesse caso aqui você não está vendo muito branco no tomo sem contraste. Daqui tem tons de cinza semelhante à parede. Então nesse caso eu vou pensar mais provavelmente numa lesão primária dessa bexiga. E aí vai ser muito importante a gente fazer as fases com contraste. Agora a gente está vendo a fase com contraste, uma fase nefrográfica, né, que já é dirigida para a pesquisa aqui do sistema urinário, né? No fígado, aquela vesícula biliar aqui fica mais fácil para a gente ver que ela só estava dobrada, a parede está regular, não tem densificação da gordura, não tem espessamento da parede, não é nenhuma colicistite aguda no caso. Fica mais fácil para a gente ver os rins, ó, os parênquimas renais aqui contrastando habitualmente, tem umas áreas de retrações corticais sequelares, né? Aqueles múltiplos cistos, né? Ficam mais fáceis de serem vistos. Aqui até tem um calculinho não obstrutivo no terço inferior do rim direito. E ó, sistema coletor não está dilatado, ó, você está vindo acompanhando o ureter direito, você vê ele vindo para cá, ele está aqui, cruzou com os vasos ilíacos, a gente está vindo na região da pelve, ele vem, e ele vai entrar mais ou menos aqui. A gente não vê essa dilatação, mas olha quando a gente chega aqui, o que aparece, ó. Aquela parte que nos chamava atenção está realçando. Veja que isso daqui está um pouco mais branco do que o resto da parede da bexiga urinária. Então isso daqui a gente está diante de uma lesão sólida, com realce pós-contraste. E você correndo aqui, ó, você até vê uns vasinhos chegando, né? Isso daqui é a neoangiogênese dessa lesão primária, né? E aqui, ó, você tem aquela retração, então você tem a fibrose do tumor, começa a ter retração ali, fica tudo mais denso nessa porção. Você tem alguns vasos engurgitados, um pouco mais engurgitados aqui do que aqui, mas você não consegue falar de uma infiltração tumoral, né? Além disso, você vai procurar daí fazer o estadiamento loco-regional. Você não vê, você vê essa porção aqui mais espessa com realce, com essa retração, a próstata e a vesícula seminal estão aqui, parecem que tem planos de clivagem, né? O assoalho vesical mesmo está mais preservado, essa porção mais mediana, e essa lesão está mais aqui nessa parede póstero-látero inferior à direita. O ureter aqui direito a gente tem dificuldade de ver, mas parece que ele está livre porque a gente não viu a dilatação dele nas outras fases. Vamos tentar acompanhar ele na fase excretora, né? Agora, mesmo que ele não esteja obstruído agora, está muito próximo, né? Então é questão de pouco tempo para essa lesão infiltrar ali e obstruir esse sistema coletor à direita. Você vai procurar linfonodos, né, loco-regionais, para pensar em acometimento secundário. Você vê na cadeia obturatória, na cadeia ilíaca interna, externa, vai acompanhar também nas outras porções, você vai ver, procurar lesões secundárias aqui. Nesse caso, não tem nenhuma lesão sugestiva para a gente nesse sentido, tá? Então, a gente vai dirigir o nosso olho para a lesão vesical, pensando aqui numa neoplasia primária da bexiga urinária. Agora a gente vai ver a fase excretora. Aqui a gente está na fase excretora, né? Ó, já começa a apagar aqui o contraste no fígado, no baço. Você já vê contraste no sistema excretor aqui, ó, no ureter esquerdo. Aqui você vê no ureter direito também. Aqui você está vindo mais para cá, ó, você vê inferiormente. Quando chega naquela porção, ó, fica difícil, né? A gente não consegue ver bem o ureter, né? Ele parece que para aqui. E aí aqui ó, você vê aquela falha de enchimento desse contraste
porque a lesão neoplásica aqui, né? Você vê o contraste aparecendo aqui no interior da bexiga, formando nível, você consegue ver a sonda também, né? Então, e aqui você está vendo aquela lesão exofítica. Um quadro clássico aqui, né? Aqueles uroteliais papilíferos, né? Se é baixo, alto grau, aí você tem que fazer a biópsia para ver. Ó, aqui parece que o ureter está vindo até aqui. Bom, então era isso que eu tinha para mostrar nesse caso, uma lesão primária da bexiga urinária aqui, nos sugerindo uma neoplasia primária, né? Vai ter que fazer uma cistoscopia, né? Fazer uma biópsia para confirmar o diagnóstico. Aparentemente, está próximo ali do meato ureteral direito, mas não está infiltrando, porque você não tem a dilatação do sistema coletor. A gente pode jurar por Deus isso? Não, aí na cistoscopia você vai ver melhor essa parte também. Não vimos linfonodomegalia, então parece ser uma lesão um pouco mais restrita loco-regionalmente. Era isso que eu tinha para mostrar nesse caso. E a gente está diante agora de um paciente masculino de 61 anos, rebaixamento do nível de consciência, com lesões identificadas na tomografia. Então a gente faz aquela primeira passagem, nessa tomografia o que a gente vê? Ó, na alta convexidade você já vê o espaço licórico mais obliterado à direita e à esquerda eles estão mais evidentes. Paciente mais velho, você vai ter mais espaço licórico. Aqui você pensa que vai ter alguma alteração desse lado e já começa a aparecer uma hipotenação nessa porção frontal à direita. Depois a gente vai discutir essa hipotenação, tá? Ela tá aqui, vem para cá, você tem uma hipotenação aqui na região núcleo capsular desse lado também, mas você parece já ver uma hipotenação mais posterior aqui à esquerda também, na transição parieto-occipital. E se você descer, olhar com cuidado, você tem uma hipotenação aqui nesse hemisfério cerebelar à esquerda também. É mais difícil, mas ela é assimétrica, você pode fazer o janelamento para ficar mais evidente. Então aqui você tem essa hipotenação. E até ó, você consegue ver que dá uma bauladinha aqui nessa borda posterolateral esquerda do quarto ventrículo. Então você imagina que tem essa hipotenação com um pequeno efeito expansivo, né? Agora, como que são essas hipotenações, né? A gente sobe, ó, você consegue ver essa hipotenação mais na parte interna, e aqui você vê o córtex preservado. Esse daqui é o aspecto de dedo de luva, a gente está diante de um edema vasogênico, né? Então, ó, você vê preservado o córtex, você vai descendo, córtex preservado. Aqui na porção núcleo capsular, né, ele começa a ficar um pouco mais indistinto nessa parte, na cabeça do caudado, pegando porção da cápsula interna, o ramo anterior, e do lentiforme também. Depois a gente vai ver o motivo. Agora, aqui na porção occipital, parieto occipital à esquerda, também parece ser alguma coisa mais subcortical. E aqui no cerebelo a gente fica meio indistinto aí, rendido. Você vai passando aqui, olha o que aparece. Você vê uma bolinha aqui, ó. Você tem uma bolinha nessa parte. Aqui, ó, também mais inferiormente, você tem uma bola, parece que tem aqui. Aqui nessa região núcleo capsular, você tem uma bola também ó, aparecendo e sumindo. Nessa parte occipital aqui, parieto occipital, você não vê tão bem isso, da mesma forma que você não vê bem uma bola aqui. Mas o que são essas bolas? Você pode pensar em infecção e tal. Aí você vê que tem várias, o paciente mais velho, uma das principais hipóteses para a gente, que a gente vai levantar, é de uma metástase, um acometimento neoplásico secundário. Por que não primário? São múltiplos, além disso, você tem uma certa desproporção. A lesão é relativamente pequena para o tamanho do edema, essa hipotenação subcortical. Isso daí nos sugere, nos favorece a hipótese de uma lesão secundária, né? Então, até porque, ó, por exemplo, aqui você quase não vê a lesão e você tem esse edema. Então a gente vai pensar no acometimento secundário. Paciente mais velho, homem, lesões intracranianas, lembre-se sempre pergunte. Se é tabagista, lembre-se de tumor de pulmão é o mais clássico. Se fosse feminino, você ia pensar principalmente pulmão e mama, né? Esse paciente fez a tomo com contraste, vamos mostrar essa tomo com contraste agora para vocês. A gente está aqui, vamos subindo, ó, vamos chegar lá, vamos dar aquela abertura da janela para ficar mais fácil. Fica muito mais evidente para a gente ver a lesão aqui, né? Ela é mais na transição córtico-subcortical, é onde tem irrigação maior, por isso que acumula essas lesões metastáticas.
Aqui você vê que ele tem um realce anelar, um centro hipotenuante que não sugira necrose e liquefação. Esse realce ele é um pouco irregular, aqui mais espesso com o realce aqui, né? Que favorece para a gente uma lesão neoplásica e não infecciosa. Infecção, normalmente a gente vai ver um realce mais linear, mais homogêneo, né? Aqui você tem aquela lesão, mais para baixo você vai ter aquela outra lesão aqui. Aqui você vê que ela é até maior do que a gente conseguia ver, um pouco mais heterogênea. Aquela lesão também núcleo capsular aqui, né, à direita. E ó, você vem aqui na região posterior à esquerda, olha como fica muito mais fácil para a gente ver a lesão com realce anelar. Tem aqui, aí você chega na região do cerebelo, ó, aquela área que tinha aquela hipotenação, você tem essa lesão. Mas se você subir um pouquinho mais, ó, aqui tem uma bolinha também. E não tem edema, porque ela é muito pequena. Mas você tem duas lesões aqui nesse hemisfério cerebelar à esquerda. Então a gente está pensando no acometimento secundário. Claro que você vai ver osso, olhar principalmente região pterional, o clivos, que são as áreas que mais tem metástase óssea. Nesse caso a gente não via, mas aqui a gente pensa nessas lesões secundárias. Tem que falar do efeito expansivo, falar se tem herniação subfalcina, aqui tem uma herniação subfalcina, falar que comprime o ventrículo lateral direito, que tem um desvio das estruturas da linha mediana no nível do septo pelúcido, medir e falar para quanto tá, ver se tem uma herniação uncal, aqui nesse caso não tem. E outra coisa que é muito importante, quando você tem lesões na fossa posterior, quer seja neoplásica ou mesmo um infarto, né, o efeito de massa pode comprimir o quarto ventrículo, o aqueduto, determinar uma dilatação do sistema ventricular supratentorial. Nesse caso não tem, mas tem que ficar esperto porque elas são lesões pequenas, se continuar expandindo, isso pode acontecer e aí uma conduta eventualmente é fazer uma drenagem aqui. A gente pensou num tumor de pulmão e aí esse paciente fez uma toma de pulmão. Vamos dar uma olhada bem rápida só para a gente complementar o nosso raciocínio. Aqui a gente já está numa tomografia pulmonar com janela de mediastino. Olha aqui no pulmão, o que nos chama a atenção? Está nesse lobo pulmonar à esquerda. Veja como você tem um derrame pleural, esse derrame está envolvendo toda a pleura. Esse derrame já tem uma particularidade, você vê que ele é meio denso aqui, ó, que você vê esse parênquima meio fechado aqui, tá sendo encapsulado por esse derrame, fica um pouco mais irregular. Além disso, ó, aqui ó, você vê que essa área desse parênquima pulmonar ele é mais heterogêneo, hipotenuante, diferentemente dessa porção aqui do lobo inferior. Esse lobo inferior ele está um pouco rendilhado aqui, mas a contrastação, a atenuação é mais homogênea. Então aqui eu imagino que seja mais atelectasia nesse parênquima, mas aqui nesse lobo superior eu penso numa lesão primária, neoplásica, né? Tá vendo essa neoplasia? Às vezes é difícil a gente medir, mas aqui aparentemente tudo isso é o tumor. Outra coisa importante para a neoplasia, né? Olha só, aqui você vê o brônquio vindo aí fechando, obliterando, amputando o brônquio. É isso que o tumor faz. É por aí que você vai procurar a parte de neoplasia pulmonar. Além disso, a gente vai olhar aquela pleura, veja como aquela pleura está cheio de espessamento, algo nodular com realce. Então você pensa numa pleura acometida, né? Você vai pensar que tem a extensão tumoral para essa pleura aqui à direita. Se fizer uma punção, provavelmente vai vir com células neoplásicas positivas. Além disso, ó, olha só, região infracarinal aqui, ó, nas cadeias mediastinais, você vê linfonodos, megalias heterogêneas, até mesmo aqui na região hilar à direita, né? Você pensa em metástase, né? Acometimento secundário. Até esse linfonodo aqui, axilar à esquerda, você vê que ele é globoso, com centro hipotenuante, meio regular, ovalado. Você pensa em acometimento secundário. Além disso, a gente até consegue ver aqui, ó, uma estrutura contrastando com uma outra área meio hipotenuante. Isso aqui é uma veia pulmonar que está vindo para cá, ó. Você consegue ver para cá. Isso aqui tem uma trombose parcial nessa veia aqui, tá? Então, você está vendo essas múltiplas lesões pulmonares. Então, era isso que eu tinha para mostrar nesse caso, fazendo a discussão restrita aqui do pulmão e do crânio. Tinha outras alterações no abdômen, a gente não vai discutir para não ficar muito extenso. Então, aqui a gente viu, começou o raciocínio pelo crânio, você viu várias lesões. E aí você viu que o padrão de edema era um padrão de edema vasogênico, né? E que você conseguiu identificar as lesões. Múltiplas lesões, desproporcional, você pensa mais uma lesão secundária. E aí pensando, um paciente masculino, mais velho, pensa em tumor pulmonar.
fez essa toma, então tinha uma lesão pulmonar no lobo superior esquerdo, com acometimento da pleura, com linfonodos megalias mediastinais, axilar e metas intracranianas do que a gente discutiu. Bom, gente, era isso que eu tinha para mostrar nesses casos aí da nossa live dos casos do mês. O objetivo é mostrar temas mais variados possíveis, né, que sempre vão estar presentes numa rotina de pronto-socorro. Você vai ver isso em qualquer lugar, não necessariamente vai ser em hospital de referência. Claro que vai concentrar mais esses casos, mas em qualquer lugar do Brasil você vai encontrar esses tipos de alteração, então você tem que estar familiarizado com isso. Saber radiologia é muito importante, porque ela te dá mais confiança, mais segurança para você tratar os seus pacientes, te dá maior agilidade e aí isso vai te dar um maior conforto no seu plantão, ou se você é radiologista, você vai laudar com mais segurança, mais rapidez, aumentar sua produtividade e ter tempo livre para suas outras coisas. Se você quer aprofundar também seu conhecimento aí, lembra, o IRADS tem alguns cursos mostrando as principais alterações aí, tem os cursos sobrevivendo ao plantão, emergências gastrointestinal e neuroradiologia, curso completo de AVC, e também a gente ensina a parte básica, tem curso de neuroanatomia, então olhe lá no nosso canal, no nosso perfil, que você vai ter todas as informações se te interessar. Muitíssimo obrigado e até uma próxima aula, uma próxima live. Acompanhe aí no nosso canal. Até lá!